Jonas capítulo 1, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir ter com eles para Tarsis. Para onde, pessoal? Para longe da presença do Senhor. Jonas era um profeta, e por ser profeta, ele já estava acostumado a fazer o que Deus mandava, ir para os lugares onde Deus mandava ir, falar o que Deus mandava ele falar. Ele estava acostumado a fazer a vontade de Deus. Só que dessa vez, Deus pediu para ele fazer, ou mandou ele fazer, uma coisa que ele não queria fazer. E você sabe que é muito fácil nós fazermos a vontade de Deus, quando essa vontade, ela vamos dizer assim, está de acordo com a nossa vontade. Você não precisa fazer muito esforço quando Deus fala para você cuidar da família. Você não precisa fazer muito esforço quando Deus manda você amar o seu próximo, e aquele próximo também ama você. Mas quando Jesus fala que nós temos que amar os nossos inimigos, que temos que dar a outra face àqueles que nos batem em uma das nossas faces, ou seja, tratar diferente da forma com que eles nos tratam, aí a coisa já começa a mudar de figura. Deus mandou Jonas ir para uma cidade, a cidade de Nínive, que era uma cidade muito violenta. O povo de Nínive era um antigo inimigo do povo de Israel, eram os assírios, e com certeza Jonas já devia ter tido alguma má experiência com os habitantes daquela cidade antes disso. E quando Deus mandou ele lá pregar para que o povo de lá se arrependesse, então ele disse: não, isso eu não faço. E para tentar fugir da presença de Deus, ele pegou um barco e rumou justamente o caminho oposto do caminho que ele deveria ir, que era o caminho para Nínive. Ele foi para Tarsis, fazendo o contrário daquilo que Deus havia determinado que ele fizesse. E o que aconteceu? Versículo 3. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem, desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, o que ele fazia? Dormia um profundo sono. Então, enquanto eles estavam no barco rumo a Tarsis, vem uma grande tempestade. Os marinheiros, desesperados para tentar salvar o barco, começaram a deitar toda a carga do barco para fora. Mas quanto mais eles deitavam a carga para fora, mais o barco ameaçava afundar, porque o maior peso daquele barco estava lá no porão dormindo, que era o pecado de quem? De Jonas. E você sabe que é exatamente isso que a gente vê acontecer com muitas pessoas. A vida dela está afundando, e ela faz de tudo para salvar a vida dela, quando na verdade o que está afundando a vida dela é a desobediência, é o pecado, é a vida contrária à vontade de Deus que ela insiste em viver. Então, por exemplo, há pessoas que a vida financeira dela está afundando, e ela entra 2, 3 empregos, 4 trabalhos ao mesmo tempo, não dorme, não come direito, não tem tempo para a família, porque ela quer salvar o barco,
mas ela não entende que o que está fazendo o barco dela afundar é a desobediência a quem? A Deus. Eu até falei sobre isso aqui na sexta-feira, se eu não me engano, durante o dia, lá em Eclesiastes, no capítulo 10, Salomão fala que se o machado estiver embotado, é preciso fazer mais força para cortar a lenha. E é exatamente isso que a Bíblia estava dizendo. Quanto mais bem com Deus você está, ou seja, quanto mais a sua fé está afiada, quanto mais você está alinhado com Deus, você faz menos força e os resultados são maiores. Quando a pessoa não está bem com Deus, quando ela precisa o quê? Se consertar com Deus, mas insiste em continuar no erro, então ela é como um machado embotado, sem corte. Ela tem que fazer cada vez mais força, e quanto mais força ela faz, mais o machado fica embotado, e menos madeira ela consegue o quê? Cortar. E é assim que tem sido. Às vezes a gente encontra pessoas que há muito tempo não vê na igreja, e fala: fulano, cadê você? Eu estou trabalhando muito, ando sem tempo, correndo daqui, correndo dali. A pessoa está tentando resolver os seus problemas na força do quê? Do braço. Não significa que ela não tenha que trabalhar, não significa que ela não tenha que fazer a parte dela, mas ela tem que entender que fazer a parte dela, não estando bem com Deus, é como os marinheiros que estavam jogando a carga para fora do barco, e o barco continuava a afundar. É como aquela pessoa que entra em vários relacionamentos, namora com um, se relaciona com outro, troca de namorado, troca de namorada, mas não entende, o problema não está nos namorados, o problema está onde? Dentro dela. Se ela não consegue estar bem com Deus, ela vai estar bem com alguém do seu lado? Se a pessoa não consegue estar bem com Deus, que é perfeito, ela vai conseguir estar bem com um namorado, um marido, quem quer que seja? Não consegue. Quem não está bem com Deus não consegue estar bem com nada. Pode até conseguir as coisas, mas aquelas coisas não lhe completam, não lhe realizam, não lhe faz bem. Entende a diferença? Então, eles viram que Jonas estava dormindo e se incomodaram. Está escrito aí que no versículo 6, o mestre do navio, o capitão, chegou-se a ele e disse o quê? Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Porque eles tinham os deuses deles, e eles estavam invocando os deuses deles, e não estava a funcionar. Então eles acordaram, porque eles não sabiam a causa daquela tempestade, acordaram ele e disseram: olha, peça alguma coisa ao seu Deus, você não se importa que todos nós estamos morrendo? Ou seja, não havia uma reação por parte dele. E às vezes, o mal, ele anestesia a pessoa, ele deixa a pessoa anestesiada. Tem gente que parece que está dormindo, a vida dela está afundando, as coisas estão dando tudo errado, e ela não desperta, ela não reage. Há pessoas que quando as coisas começam a dar errado, ela logo pensa: espera aí, eu tenho que me consertar com Deus, que eu sei que eu não estou bem com Deus, eu preciso me consertar, porque eu sei que se o mal está agindo dessa forma, é porque ele está encontrando alguma brecha. Mas há outras pessoas que não, o barco está afundando e ela está dormindo, junto com o barco que está afundando, não reage, não há uma reação por parte dela. Entenda uma coisa, olhe para mim por favor, existem coisas que vão dar errado na vida da gente, isso é normal, nem tudo vai dar certo, a vida da gente, existem coisas que vão dar certo e outras coisas que vão dar errado, nem toda tempestade que nós passamos é resultado de uma desobediência a Deus. Existem tempestades que Deus permite a gente passar, afinal de contas, o bom marinheiro se faz aonde? No mar tempestuoso. Então Deus permite algumas tempestades, mas existem tempestades que vêm até nós, e existem outras que somos nós que vamos até ela. Jonas não precisava estar ali naquele barco, e naquele lugar, e naquela hora. Ele escolheu estar ali, ele escolheu passar por aquilo. E tem gente que poderia não estar passando pelas coisas que está passando hoje, se lá atrás ela tivesse obedecido a Deus. E tem outras tempestades que ela pode evitar passar lá na frente, se ela decidir hoje se consertar com Deus. Mas o que é que Deus pode fazer
se a pessoa insiste em querer fugir da presença dele. A não ser, ele não pode fazer nada, a não ser deixar que a tempestade venha sobre ela, para que ela de alguma maneira desperte. Entende a diferença? Sim ou não? Então, o que aconteceu? Depois você pode ler o livro todo de Jonas, são só 4 capítulos, na sua casa com mais calma. Eu vou resumir para a gente não se estender muito. Eles começaram a discutir entre eles, até descobriram que Jonas estava fugindo da presença de Deus. E Jonas ele disse assim, no versículo 10, então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe, por que fizeste isso? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe, versículo 11, que faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais impetuoso. Repare que a desobediência de Jonas não colocou só a vida dele em risco, colocou também a vida de outras pessoas ao seu redor. Na semana passada nós falamos sobre Ezequiel 18, em que Deus disse que não iria condenar os pais por causa do pecado dos filhos, e nem vice-versa, no que diz respeito à salvação da alma. Mas é claro, é evidente que se uma pessoa ela está desobediente a Deus, se ela não está bem com Deus, ela vai fazer mal para ela, mas acaba também, consequentemente, fazendo mal às pessoas que estão ao seu redor. Se o marido não está bem com Deus, é claro que ele vai tomar atitudes, ele vai fazer coisas que vai prejudicar a vida dele e automaticamente prejudica a esposa. Como também os pais em relação aos filhos, os filhos em relação aos pais. Então, veja a responsabilidade que nós que conhecemos a palavra de Deus temos, de obedecer a Deus para que, através de nós, outras pessoas não sofram, pelo contrário, sejam salvas através de nós. Amém? Nós podemos levar salvação às pessoas ao nosso redor, ou causar tempestades para as pessoas ao nosso redor. Qual dessas duas você prefere? Ainda tem dúvida? Vamos ver aqui o que aconteceu com Jonas. Perguntaram para Jonas, o que a gente faz? Já que você é a causa de tudo isso, o que nós vamos fazer? Versículo 12, e ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Olha, todas as vezes que eu leio o livro de Jonas, eu me pergunto por que Jonas fez isso. Por que ao invés dele dizer para aquelas pessoas o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, para que nenhum de nós venhamos morrer por causa dessa tempestade, eu vou de volta lá no porão, vou dobrar os meus joelhos, vou pedir perdão, vou me consertar com Deus, assim a tempestade vai acabar. Mas ao invés dele decidir se consertar, o que ele fez? Me lancem para fora do mar, para fora do barco. Eu prefiro morrer do que me consertar com Deus. Eu prefiro morrer, porque eu sei que se eu for pedir perdão para Deus, eu vou ter que fazer o que Ele quer. E o que Ele quer é que eu vá lá pregar para Nínive, e aquele povo não merece ser perdoado. Então, eu prefiro morrer do que fazer o que Deus está me pedindo. Não parece estúpido uma coisa dessa? Mas se você for parar para pensar nas muitas vezes que nós cometemos essa mesma atitude. Quantas vezes tem pessoas que sabem que aquele relacionamento não está correto, que aquela pessoa não é a pessoa certa para ela, e ela tenta, e Deus está dizendo, não é assim, não é isso, mas ela tenta. Já viu, você já colocou um sapato apertado? Menor que o seu pé? Machuca você, estraga o sapato, e você não tem paz. Enquanto você não tira aquele sapato apertado, você não fica em paz. Mas tem gente que prefere ser jogado no mar do que se consertar. Tem gente que o orgulho é tão grande, que há pessoas até que chegam ao ponto de dizer,
o pastor está sempre falando do pecado, então olha, eu não vou mais à igreja, porque do que adianta eu ir para a igreja e o pastor está sempre falando? Então quer dizer que eu que tenho que parar de falar de pecado? Percebe a diferença? Ou seja, é o pecador que quer parar de ouvir falar do pecado, ou dizer o seguinte: se for para ficar ouvindo acusações do meu pecado, eu prefiro sair da igreja. É o que muitas pessoas fazem. Elas preferem sair do barco do que dentro do barco se consertar com Deus. Preferem continuar na tempestade do que reconhecer que não é a sua vontade, não é a minha vontade. Jonas queria impor a vontade dele: eu morro, mas eu não vou lá, eu não vou fazer o que Deus está me pedindo. Quem é que tem a perder? É Deus? Ou somos nós? Então, Jonas, por causa do seu orgulho, por causa da insistência em não se consertar com Deus, ele então pediu para que jogasse ele no mar. E jogaram. A princípio eles não quiseram. Até pediram perdão ao Deus de Jonas por ter que fazer aquilo, mas era o que Jonas queria. Então lançaram Jonas no mar, como diz aí no versículo 15: e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Veja só, que interessante, né? Houve mais temor dos marinheiros que eram pagãos, do que de Jonas, que era profeta, dito servo de Deus. E eu não me surpreenderia se hoje Deus vê em muitas pessoas que não vêm à igreja mais temor, mais respeito pelas coisas santas, do que muitos que estão aonde? Dentro da igreja. Como eu falei para vocês aqui na quarta-feira, na última Santa Ceia que nós tivemos, o obreiro encontrou os elementos da Santa Ceia lá na casa de banho, no lixo da casa de banho. Aí eu me pergunto, sabe, às vezes a gente fica tentando achar uma justificativa para ter bons olhos, eu pensando: meu Deus, talvez a pessoa passou mal e deitou fora. Mas aí eu pergunto, por que não entregou para um obreiro ou colocou no altar? E foi deitar aonde? No lixo da casa de banho. Aí vem a outra alternativa: talvez a pessoa se sentiu acusada, depois que pegou a Santa Ceia, se sentiu acusada, afinal, não estou pronto para participar da Santa Ceia. Não, mas por que então não entregou ao obreiro ou colocou aonde? Resumindo, de todas as coisas que eu pensei que poderia ter sido a causa de um erro desse, só uma explicação: o orgulho falou o quê? Mas o que o obreiro vai pensar, o que as pessoas vão pensar ao ver eu entregar a Santa Ceia de volta, ou não participar da Santa Ceia. Então elas estão mais preocupadas com o que os outros pensam, do que verdadeiramente o que Deus vê que ela é, sabe o que ela é. Então a falta dessa humildade leva a pessoa a cometer mais erros, e mais erros, e mais erros, um atrás do quê? Do outro. Jonas já tinha errado em desobedecer a Deus, depois por causa disso cometeu outro erro, pegando o barco para o sentido oposto que Deus mandou, e ainda assim, quando veio a tempestade, disse: não, eu morro, mas eu não vou me consertar. Haja paciência da parte de Deus, não é? Mas Deus, Ele é paciente, Ele é misericordioso. O que Deus fez? Mandou, versículo 17, preparou. Olha que coisa maravilhosa, essa palavra preparou é muito forte, diz muita coisa. Não foi uma coincidência, não foi uma obra do acaso. Deus foi lá e preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Deus é tão misericordioso que foi buscar um grande peixe para o engolir, sem mastigá-lo, com uma bolsa de ar dentro do ventre suficiente para que ele resistisse 3 dias e 3 noites. Claro, tratando-se do Deus Criador dos céus e da terra, tudo é possível. Não cabe a nós aqui ficarmos tentando descobrir que tipo de peixe que era, quais são as hipóteses dele ter sobrevivido. Deus, que ressuscitou Lázaro morto há 4 dias,
pode fazer uma pessoa sobreviver 3 dias na barriga de um grande peixe. O que nós temos que refletir não é como ele sobreviveu, como que aquele peixe fez isso, mas o que nós temos que refletir é por que Deus fez isso. E por que Deus enviou aquele peixe? Porque Deus ainda estava dando mais oportunidade. Para quê? Para ele se consertar com Deus, para ele se arrepender. E levou quantos dias e quantas noites para isso acontecer? 3 dias. Repare que Deus não disse para o peixe, não determinou que o peixe ficaria com ele 3 dias e 3 noites. Se ele tivesse se arrependido no primeiro dia, o peixe teria ficado com ele 1 dia. Se ele tivesse se arrependido logo que foi engolido, oh meu Deus, me perdoe, eu não quero mais fugir do Senhor, ele teria ficado alguns minutos no ventre do peixe. Mas não, levou quanto? E 3 noites. Ou você acha que ele conseguiu dormir no conforto do ventre de um grande peixe? Você dormiria? Com a consciência pesada como aquele estava? Tem gente que não consegue dormir nem numa cama com um travesseiro de penas de ganso, quanto mais dentro de um ventre de um grande peixe. Não é verdade? Mas olha só como foi difícil. Ainda assim, levou 3 dias e 3 noites. E tem gente que já levou 3 anos, tem gente que está levando 5 anos e até hoje ainda não se arrependeu. Tem gente que está dentro da igreja no fundo do poço, literalmente no fundo do oceano, como Jonas estava, as coisas tudo dando errado, um vazio, casamento de aparência, tudo. Eu não vou ficar aqui citando os problemas, mas a pessoa diz: eu não me conserto, eu não vou mudar. Um dia eu faço, um dia eu mudo, um dia eu tiro esse sentimento de dentro de mim, um dia eu quebro o meu orgulho, mas enquanto ela não faz, ela está lá, e o peixe cada vez indo para cada vez mais fundo, até o dia em que lá no ventre do peixe ela vai se arrepender. Porque entenda, não é Deus que vai se curvar a sua vontade, não é Deus que vai se curvar a nossa vontade, somos nós que temos que nos curvar diante da vontade dele. Não adianta, a pessoa pode brigar, pode insistir, pode dizer não adianta, é a vontade dele que vai prevalecer. Então, o que aconteceu? O capítulo 2 fala da oração que Jonas fez no ventre do peixe. Depois vale a pena você chegar em casa, ler a oração completa, e você vai ver que ele reconheceu, lá no fundo do oceano, como diz aí no versículo 2, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre da sepultura gritei, e tu ouvistes a minha voz. Interessante, né? Para quem estava pegando um barco para fugir da presença de Deus, como se pudesse fugir da presença de Deus, lá no fundo do oceano, dentro do ventre de um peixe, ele falou com Deus e Deus ouviu a sua voz. Aonde é que Deus pode não estar? Há alguma coisa que a gente possa fazer que não esteja perante os seus olhos? Há algum lugar que você possa ir, por mais deserto que seja, que pode fugir da presença dele? Então, se você não... Porque quando uma pessoa não está bem com alguém, ela quer fugir de perto dela, não é assim? Se você, por exemplo, brigou com alguém lá no seu trabalho, você não quer mais ficar do lado dela, ou continua. Quando uma pessoa não está bem com outra, ela quer ficar o mais longe. Há até quem diga assim: eu não quero ver o fulano nem pintado de ouro. Não é assim? Eu não estou bem com ele, eu não estou de mal com ele, eu não quero ele nem perto de mim. Então, se você não quer estar perto de quem você não está bem com ela, e Deus não se consegue estar longe dele, imagina o tormento que é a pessoa não estar bem com quem? Com Deus. Porque aonde ela vai, Deus está ali. Como ficar longe dele, se ele está em todo lugar? Jonas pegou um barco para ir para o sentido oposto. Diz os teólogos que Tarsis ficava no sul da Espanha. Olha a distância. Ele queria ir longe mesmo, mas não teve jeito. Ele pegou o barco para ir para longe,
mas não conseguiu ficar longe. Deus enviou o peixe engoliu ele para dentro do oceano, em mar aberto, e Deus estava ali, pronto para ouvir o seu arrependimento. Percebe o quanto Deus nos ama? Porque Deus precisava de Jonas? Quantos profetas Deus poderia enviar para Nínive no lugar de Jonas? Ele não precisava de Jonas, mas o amor de Deus pela alma daquele profeta fez com que Deus desse oportunidades para ele, e como Deus dá a cada um de nós, amém? Então, quando ele se arrependeu, só para concluir, no versículo 9, ele se consertou dizendo: mas eu te oferecerei sacrifício, com a voz do agradecimento, o que votei pagarei, pois do Senhor vem a salvação. Então, falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou a Jonas na terra seca. Quando ele se consertou, Deus falou para o peixe: devolve ele. E ainda fez o peixe de Uber, levou ele lá para a beira da praia, porque se ele cuspisse Jonas no oceano, ia morrer do mesmo jeito. Não deixa ele aí não, cospe ele, mas cospe lá na praia. Como Deus é misericordioso, não é? Como Deus é maravilhoso. E aí, agora que ele havia se consertado com Deus, o que aconteceu? Capítulo 3, versículo 1. E veio a palavra do Senhor, o quê? Segunda vez a Jonas. Por que segunda vez? Olha para mim, por favor. O que ele falou para Deus, dentro do peixe? O que eu votei, eu pagarei. Ou seja, ele tinha um voto de servir a Deus, de fazer a vontade de quem? Deus. E ele estava ali no ventre do peixe, por quê? Porque Deus mandou ele para Nínive, e ele não quis ir. Ora, ao sair de dentro do ventre do peixe, ao se limpar, o que você acha que ele já deveria imediatamente fazer? Vou direto para Nínive, não vou perder mais nem um instante sequer aqui. Mas não, precisou Deus o quê? Não esqueci não, hein? Você saiu agora do peixe? Volta para onde? Vai para Nínive. Eu quero ver se você realmente se arrependeu, se você realmente se consertou, porque o arrependimento, ele tem que ser acompanhado de atitudes, porque se o arrependimento ficar só no sentimento ou nas palavras, não é mais do que um remorso. A pessoa que realmente se arrependeu, ela vai ter atitudes que condizem com o seu arrependimento. Então, a prova de que Jonas tinha se arrependido de não ter ido da primeira vez, era o quê? E agora da segunda. E está escrito, Deus disse para ele: levanta-te, vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E quando ele chegou lá, que ele começou a pregar para a cidade, aqui mesmo, no capítulo 4, versículo 11, a Bíblia diz que haviam 120 mil pessoas na cidade. Ou seja, naqueles dias, era uma cidade 3 vezes maior do que a população aqui de Portimão. Então imagine só quantas almas estavam ali à espera da pregação de quem? De Jonas. Veja só que coisa interessante. Quando ele estava mal com Deus, ele causou tempestade na vida dos marinheiros do barco onde estavam. Agora que ele estava bem com Deus, levou salvação para uma cidade inteira. Olha quantas coisas dependem de quem? De nós. Olha só como que muita gente, até da nossa família, muitos que estão ao nosso redor, poderão ser beneficiados em nós estarmos bem com Deus. O único que ganha em você não estar bem com Deus é o diabo. Porque quando você está bem com Deus, todos ganham. Ganho eu como seu pastor, ganha a sua família, porque você vai ser um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor. Ganha as pessoas ao seu redor, que vão conseguir conviver melhor com você. Todos ganham. Só o inferno perde.
Então, se há alguma coisa que impede você de se consertar com Deus, faça uma análise. Será que vale a pena? Eu penso que durante aqueles 3 dias e 3 noites, dentro do peixe, essa era a pergunta que Jonas se fazia. Será que vale a pena? Olha o que eu estou fazendo com a minha vida. Era para eu estar aqui, dentro desse peixe? Por causa desse orgulho? Então chegou uma hora que ele disse, não vale a pena. Eu não vou mais manter esse orgulho dentro de mim. Eu reconheço, meu Deus, que eu estou errado. Eu reconheço que é a tua vontade e não a minha que tem que prevalecer. E Deus estava lá só esperando esse momento para poder restaurar o servo dele. Amém? Nós vamos agora servir a Santa Ceia do concerto com Deus. E você tem que fazer essa análise. É claro que existem pessoas que de repente vão dizer assim, graças a Deus minha consciência está limpa. Mas tome muito cuidado, porque nós seres humanos temos uma particularidade, que é, às vezes, o ser humano tem a tendência de fugir da realidade. Porque Jonas, ele tinha consciência de que ele estava fugindo da presença de Deus, mas estava dormindo como se nada tivesse acontecendo. Então, não faça uma avaliação da sua condição espiritual apenas pelo que você sente, porque às vezes a gente pode se enganar, pensando que está tudo bem, achando que está tudo bem, só porque as coisas estão bem, porque não estou a passar nenhuma tempestade, só uma garoazinha, porque eu não ando no fundo do ventre de um peixe, as coisas estão ruins, mas tem gente que está pior do que eu, e aí a pessoa vai fazendo uma avaliação da sua condição espiritual pelas circunstâncias ao seu redor. Não, negativo. Nós temos que fazer uma avaliação da nossa condição espiritual, colocando as nossas escolhas, as nossas atitudes, nos parâmetros do que diz a palavra de Deus. Fazendo a seguinte pergunta: eu estou verdadeiramente fazendo a vontade de Deus? Ou eu faço mais a minha vontade do que a vontade de Deus? Eu estou verdadeiramente convertido, ou eu estou apenas acompanhando a minha esposa, o meu marido, todos os domingos à igreja? Eu estou realmente vivendo na presença de Deus, ou eu estou, como Jonas, mais fugindo da presença dele do que buscando a presença dele? Então é isso que nós temos que fazer, cada um de nós, inclusive eu, para poder, se há alguma coisa que precisa ser consertado, que isso seja feito agora nesta manhã, porque eu não sei quantas chances Deus teria dado a Jonas. Uma coisa é certa, há pessoas que Deus deu muito mais chances do que Deus a Jonas, e há outros que Deus deu muito menos chances do que a Jonas. A gente nunca sabe quando vai ser a última chance. Por isso, como Paulo disse lá em Gálatas no capítulo 6, de Deus não se zomba. Se Deus está dando oportunidade para a gente se consertar, então não vamos esperar a próxima oportunidade, porque pode não ter a próxima. Se Deus está nos dando a oportunidade hoje, vamos abraçar hoje essa oportunidade e sair daqui para fazer a vontade de Deus nesta manhã. Amém? Fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus.